Agora são 11 horas e 29 minutos, faltando um minutinho para as 11h30 e vamos iniciar o bate-papo, né? Vamos iniciar uma conversa. Gente, como eu digo, tem assunto que é de responsabilidade pública. E se tem um assunto que é de responsabilidade pública, sem dúvida, é esse aqui. Né? E a gente já tem a honra de receber aqui nos estúdios a Missilene, ela é ACE, né? E também a Maria de Fátima, agente de combates à endemia, trabalha nessa área, né? A Maria de Fátima, tão conhecida, a Missilene também, né? Exercendo o seu papel tão fundamental e tão importante na cidade. E hoje traz para a gente informações imprescindíveis, indispensáveis, para que o cidadão aplique, gente. Não é apenas ouvir um ouvido e deixar sair pelo outro, não. Vamos prestar atenção no que vai ser falado, né? Vamos ver o que tem de vantagem nessa conversa aqui, o que tem de importante para qualificar ainda mais a saúde no município de Nova Ubiratã. Quero dar as boas-vindas à Missilene. Muito bom dia, Missilene. Bom dia população de Nova Ubiratã. Sejam todos bem-vindos, né? E que seja uma conversa construtiva, né? Porque aqui a gente não está para criticar, mas que seja uma conversa construtiva, conscientização. A questão, eu sempre falo que a questão do todos juntos contra a dengue não é sobre os agentes, mas é a população em si. É um trabalho em equipe, é uma junção de todos. Exatamente. Então é isso. Pode ter certeza que essa conversa vai ser muito produtiva, sim, muito proveitosa e informações essenciais para que a população escute, preste atenção e acompanhe, não só isso, mas coloque em prática, né? Veja o movimento dessa atividade tão importante que é, né? Não só para nesse assunto, mas que abrange muitos assuntos aí nos cuidados à saúde. Bom dia, Maria de Fátima, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, população de Nova Ubiratã, todos que estão ouvindo a gente nesse momento. Eu peço que vocês prestem atenção, porque nós estamos preocupados com vocês. E por isso a gente está aqui, para conversar de uma nova atividade e desse ciclo agora que a gente tem que atingir a meta de 80% de casas abertas. A gente tem que atingir. Com a ajuda de vocês, nós vamos atingir. Não é, Missilene? Vamos. É isso aí. Olha, eu quero começar aqui com a Missilene, né, para a gente destacar a importância que tem essa função na cidade, né, esse trabalho que vocês diariamente estão exercendo, estão praticando. E como é que a cidade deve receber esse trabalho, Missilene? Talvez algumas pessoas ainda não entendam a importância que tem essa função, né? Com certeza. Na realidade, o agente de endemias nada mais é do que um cuidado que vai de casa em casa. Muitas das vezes, o nosso serviço, muitos não dão importância alguma, né? Mas se você parar para analisar, como eu acabei comentando você anteriormente, aquele pequeno detalhe que você esquece lá, o agente vai lá e acha. São detalhes que poderia te ocasionar futuramente coisas grandes, problemas seríssimos. Eu sempre falo, né, quando eu faço as minhas visitas, eu sempre falo, gente, a questão do cuidado é muito séria. Você pode contrair a dengue clássica, beleza, mas e se você contrai a dengue hemorrágica? A gente sabe dos riscos que a gente corre. Então, é necessária a prevenção, é necessário o cuidado. O agente está nas ruas, tá, mas é um trabalho que, se não tiver em junção com a população, é algo assim que você passa hoje e amanhã tá pior, ou tá do mesmo jeito. Então, é necessário que você dê ouvido, não só ouvir, mas colocar em prática aquilo que o agente te fala. É necessário. E com certeza, dentro dessa ideia, a visita do agente, o cuidado que se tem, é uma questão não só concentrada ali no ambiente. Eu acredito, né? A gente estava conversando no off aqui, e eu acredito o seguinte, que a partir do momento que alguém abre as portas da sua casa, o portão, para que o pessoal possa conferir, né, o que está acontecendo ali. É como você falou, não é tirando o mérito de quem está cuidando, do dono do quintal. Eu estou cuidando do meu quintal, está tudo tranquilo. Ali é uma revisão com um olhar técnico, diferente do que às vezes eu, né, não tenho aquele critério, aquele cuidado de observar um detalhe numa planta. Como, né? Por exemplo, a tampinha da garrafa PET. Uhum. Então, é importante, gente, essa conversa aqui é de conscientização também. Né? E eu faço questão de destacar aqui a importância que tem. Nós estamos diante de duas pessoas que têm o seu trabalho prestado com muito cuidado, com muita dedicação aqui na cidade. E isso nos fortalece a dizer o seguinte, olha,
isso aqui isso aqui é de importância social, não só do seu quintal, mas cuidando do seu quintal, você vai estar estendendo esse cuidado também a quem estiver em sua volta, não é verdade? Então, daqui a pouquinho vamos entrar no assunto com a Maria de Fátima, né, sobre uma novidade, não é isso, Maria de Fátima, que está chegando por aí, mas é já já. Agora, antes de mais nada, eu quero entender um pouco dessa situação, dessa atividade. Eu já posso até a gente vai meio que revezando, conversa com uma, conversa com outra, depois a gente vai fazer um resumo para que fique claro esse assunto. Mas eu já queria que a Maria de Fátima falasse para a gente um pouco sobre a Ovitrampa, né? Isso é uma novidade, né, Maria de Fátima, que está chegando. Isso como é que funciona isso? Isso é um ato de prevenção? Isso é um levantamento? O que é isso mesmo? Ovitrampa é um levantamento assim que veio agora do Polo Regional de Sinop. Antes de eu voltar de férias já tinha chegado, né, Missilene? Ele é um tipo de uma pesquisa. A gente vai lá num local que é escolhido pelo sistema e aí a gente vai fazer a instalação da Ovitrampa, que é uma armadilha com um líquido, e esse líquido ele tem uma espécie de levedura que ela atrai o mosquito da fêmea. E para ela pôr os ovos ali. Ela põe os ovos, com 5 dias a gente vai fazer o recolhimento dessas armadilhas. E se der mais de 100 ovos, aí tem um procedimento grande, tem que mandar para Sinop, porque aí a gente vai ver que aquele local lá nós devemos se direcionar para mais cuidados naquele local. Porque às vezes você está cuidando de um local aqui que nem tem muito mosquito da dengue, muito foco, né? E essa atividade veio para descobrir aonde a gente tem que direcionar mais os trabalhos, não é isso? É uma verdadeira tática de guerra. É uma pesquisa mesmo, científica quase, que, né, Missilene? Muito bom. É para descobrir ali onde que vai. Não, muito, muito bom. Agora, como que a população pode se envolver nisso, Missilene? Fala pra gente aí. Qual a participação que a população pode ter também para que essa atividade seja desenvolvida? Olha, o principal, Flávio, é o cuidado. Porque a gente coloca ela em um lugar específico e tem muitas famílias que têm filhos, né? E às vezes um pequeno descuido, às vezes acaba jogando, às vezes gera toda uma situação. Então, a forma da população hoje, no quesito da armadilha, nos ajudar juntos, proteger a armadilha. Porque é através dela que nós vamos conseguir ter o controle daquela área. Ok. Agora fala pra gente como é que funciona na prática mesmo, né? Como é que funciona esse aparelho? Ele é deixado com água? Como é que é? Só pra gente entender um pouco essa situação, Fátima. É só um potinho, a gente fala armadilha, mas não é nenhum aparelho, é só um potinho com um líquido que tem dentro uma levedura, né, Missilene, o nome? Aí essa levedura, ela é chamativa apenas para a mosquita fêmea, que é quem põe os ovos, e também somente a fêmea é quem faz a transmissão dessas doenças. Então, o objetivo da gente é para chamar a mosquita, para apanhar os ovos ali, e a gente, depois de 5 dias, recolher essa armadilha, que tem uma plaquetinha dentro do potinho, ali com um pedacinho dentro do líquido. Sim. Aí, a gente leva com 5 dias para o rapaz lá, que é o Matheus, fazer a contagem desses ovos. E depois que ele conta, ele vai armazenar do jeito que o curso lá que ele aprendeu, tudo certinho. E aquelas que tem mais de 100 ovos vai enviar, porque a gente vai fazer um trabalho direcionado para essa área onde tem mais de 100 ovos. Que ali significa que tem um foco grande. Entendi. Né? Então, é só cuidar mesmo dessa armadilha, que é um potinho. A gente gosta de deixar ele amarradinho, assim, meio alto, justamente por causa, ela falou, por causa das crianças, né? Se a população cuidar, o dono do quintal cuidar, vai ficar 5 dias ali, com certeza ele vai apanhar os ovos dele ali, a gente vai levar e fazer essa análise. Tá, agora independente desse pote tá ali, os cuidados, aqueles tradicionais, continuam, né? Continua. Com certeza. E vale a pena ressaltar também que às vezes a população fica preocupada, pensando que é algo ofensivo, principalmente para os filhos, aí fica com medo de receber a armadilha ali no seu quintal. Não, gente, não é ofensivo às pessoas, tá bom? É algo inofensivo, é só mesmo para coleta. Sem dúvida nenhuma, antes de
antes de autorizar um produto como esse para ser colocado nos quintais, há-se um estudo, né? Existe um estudo, um levantamento, porque não adianta você resolver um problema e criar outro. Então, é necessário, isso aqui é interessante vocês falarem isso, para levar segurança para quem. Agora, se alguém tem interesse, ou como é que funciona essa parte aí de distribuição desses equipamentos, se pode ser chamado de equipamento. Alguém tem que se cadastrar ou vocês vão diretamente lá e consulta a pessoa se pode, se não pode, como é que é? Não, se eu estiver errada, a Missilene pode falar depois e me corrigir. Mas o sistema, na minha área é 958 locais que eu tenho que vistoriar aqui na minha área, no centro. Sim. Metade do centro é meu. Uhum. Então, amanhã, vamos supor, amanhã é para a gente dividir os pontos de colocar a Ouvitrampa. O sistema vai apontar aquele local. E aí ele vai dizer, o Matheus vai falar assim, ó, Fátima, a sua é aqui, ali, 5 Ouvitrampa. Tá. Então é meio que o automático. sistema, o sistema. E aí a gente vai lá e põe. Não é a pessoa, eu quero aqui na minha casa. Não funciona desse jeito, né, Missilene? Até pela distribuição, para ter uma distribuição organizada. O sistema aponta ali aqueles pontinhos, porque aquele pontinho que tiver mais de 100 ovos, ele já fica até vermelhinho no sistema lá. Tá. Não é verdade, Missilene? Tá Sim, certo? o sistema ele te dá um mapeamento, né, onde tem os pontos críticos. Uhum. E aí você vai lá e conversa com a pessoa da residência, e aí pede para ela se ela vai ceder, toda uma conscientização, conversa direitinho, explica como funciona, é assim. Agora, aproveitando essa fala aí sobre críticas e tal, né, sobre um ponto crítico, eu queria saber como é que está a situação da nossa cidade e outra coisa. Ao mesmo tempo, você já pode desenvolver uma resposta em cima dessa... Às vezes as pessoas se sentem confortáveis por não estar aquele auê todo, tá tranquilo aparentemente, então tá de boa e não toma os devidos cuidados. Mas vocês poderiam dizer mais ou menos como é que está a situação da cidade hoje, se está controlado, se está bacana, e também já recomendando às pessoas se tá bom, manter o nível de cuidado, ou se não tá, aí dobrar o cuidado, né? Como é que é? Então, o que eu posso falar para você? Quem está nos bastidores não sabe o que está acontecendo no ar, não é verdade? Então, o que acontece? Às vezes a população, ela se despreocupa demais. Mas isso não significa que não está tendo casos, não significa que não está tendo infestação de pernilongo. Então, esse cuidado, ele não é só hoje e amanhã, não. Ele é diário, ele é ano por ano, entendeu? A dengue, ela continua, a infestação continua. Então, uma das coisas que eu até, você falando sobre a questão dos pontos críticos, né? E eu até anotei aqui, o que está acontecendo? Um dos pontos críticos mais, assim, que no tempo agora que a gente está enfrentando, é o descaso. O descaso, a rejeição de agente, ignorar o agente, ignorar o lixo no quintal, isso tem sido coisa assim muito delicada. Então, é justamente isso aí que a gente bate na tecla quando fala em, primeiro, educação. Eu acho que o primeiro ponto é esse. A pessoa, quando se fala em programas educativos, é justamente de conscientização. Acho que o profissional deve ser respeitado. Eu quero que, inclusive, a Fátima fale, vocês não vieram aqui para fazer reivindicações nenhuma, vieram para esclarecer. Mas com certeza, Fátima, acredito eu, que um dos pontos importantes para a prevenção é a permissão do agente no ambiente. É fazer com que o agente conheça o cenário, que é do teu trabalho. Às vezes é o que a gente começou a conversa dizendo, tem coisas que o meu olhar não vai detectar, o do profissional vai. Então é esse diferencial que precisa ter. O que você diria para a cidade hoje, né, para que as pessoas pudessem manter uma postura mais respeitosa, ou se está top, se precisa alguma consciência também por parte de algum? Você acha que está tudo perfeito, ou precisa haver um pouco mais de consciência por parte de alguns moradores para saber receber vocês? Não está tudo perfeito. Eu gostaria de falar para a população de Nova Ibiratã que eu tenho quase 1000 visitas para mim fazer. A cada 2 meses eu tenho que passar na casa de vocês, eu tenho que olhar o quintal de vocês, eu tenho que vistoriar, eu tenho que assinar aquela fichinha atrás da porta. E às vezes você vê que a pessoa está lá, mexeu assim a cortina, mas não vai atender. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que as pessoas fossem atender, porque a gente está trabalhando, a gente tem uma meta a cumprir. Porque quem trabalha para a prefeitura não tem meta? Tem sim, porque nós estamos apurados. No ciclo passado não atingiu a meta e nessa agora nós temos que atingir 80% de residência, nós temos que vistoriar.
E por isso que nós estamos aqui hoje, né, Mislene? Para nós pedir para as pessoas, abre o portão, deixa a gente olhar, assinar a fichinha, fazer nosso trabalho. É um bem para vocês também, né? E para todos nós, né? Porque às vezes a pessoa dona da casa fala assim, olha, meu quintal tá ótimo. Aconteceu mesmo ontem. Tá ótimo, realmente. Eu olhei assim, dava ótimo. Aí eu disse assim, eu vou olhar mais perto dessas plantinhas. Achei uma lava e uma pouca. Então, assim, o olhar do agente não é igual ao do dono da casa, gente. Vamos ter consciência, vamos receber as pessoas, deixar olhar o quintal, porque a gente se identifica, a gente fala que trabalha na prefeitura, AC, agente de combate às endemias, a gente fala tudo certinho. A maioria das pessoas me conhece aqui na Ubiratã, e a Missilene também, que ela tem quase 3 anos que ela trabalha. Então, assim, é só isso mesmo. Graças a Deus, a gente está conversando aqui e vamos atingir. Na semana que vem vai fechar o ciclo e com fé em Deus nós vamos atingir. Essa meta, eu imagino que não é apenas de vocês. Essa meta deve ser da sociedade. Eu acho que, Fátima, as pessoas devem ter o sentimento de que deve trabalhar junto com vocês. Porque que vocês estão levando? Qual é a proposta que a Missilene está levando, que a Missilene, está levando no seu trabalho? Ela está levando uma proposta de saúde, de prevenção. O que a Fátima entrega todos os dias no seu trabalho? É uma proposta de prevenção para que o mal não chegue até a sua, não passe da sua porta para dentro. E, lembrando, que o papel daquela pessoa que está ali, por exemplo, aquele que abriu a cortina e fechou, fingiu que não viu, não é? Ele não está apenas sendo omisso ou deixando de cuidar da saúde da sua família, como também ele está sendo responsável, de repente, por alguém que está ali na sua volta, que abre a porta e que não recebe o atendimento. O fato dele não cuidar da casa dele acaba atingindo outras pessoas. Na sua área também funciona dessa forma ou em silêncio? Toda a área, eu acho, toda a área. Inclusive, agora, esses dias mesmos, eu fui fazer com uma colega, né, também de serviço, e eu pude ver, inclusive, até comentei com ela, nossa, eu achei que a minha área é difícil, mas a sua também é complicada. Então, a questão de rejeitar o agente, de ignorar, o agente tá lá no portão, lá batendo palma, e é nítido que tá lá e tá te ignorando, às vezes te olha pela janela, entendeu? Então, é um descaso. Então, o cuidado, na realidade, cara, é essencial. Entendeu? O cuidado, ele gera saúde. Sim. Salva vidas. Então, as pessoas têm que entender isso. A gente não tá lá para questionar ou para criticar. Não, mas são pequenos detalhes que, às vezes, o próprio morador... Nós somos assim, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, às vezes, são pequenos detalhes que a gente não vê. Mas o técnico que vai lá, o agente que vai lá visitar, ele acaba vendo. Ele tem um preparo diferente. E ele te conscientiza. Né? Eu creio que tanto eu quanto as meninas, a gente não vai lá e vai brigar. Não, a gente conscientiza. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui está gerando um risco. Isso aqui está trazendo um risco. E o risco não é só para você que mora na residência. É para o vizinho ao lado, da direita, da esquerda, à frente, atrás. Inclusive quando tem, por exemplo, a questão de notificação de dengue. Você vai lá visitar o paciente que está com dengue. Geralmente, a gente não acha na residência dele. Mas à direita, à esquerda, nos fundos, a gente acaba achando. Então, interessante imaginar o seguinte. Quando você não cuida do seu quintal, você está cometendo uma falha grave na saúde pública, na saúde da sua família e na saúde pública. Mas quando você não permite que os agentes acionem o seu quintal para fazer o seu trabalho, aí você já está cometendo o segundo erro. Eu acho que não é verdade, Fátima? Eu acho que é interessante essa consciência. Não é problema nenhum, de repente, o agente chegar lá e detectar um problema, você não vai ser defamado, não vai sair no Ubiratã News a sua história, não, isso não vai acontecer. Na realidade, a gente está aqui, qual é o papel aqui? Primeiro, informar, inclusive a gente vai fechar, deixando claro a importância que tem esse... como é que é? Uma atividade, né? O Vintrampa. O Vintrampa, que é uma atividade voltada à prevenção. Mas antes da Vintrampa chegar, tem que chegar também a consciência em cada pessoa de que isso aí não vai resolver o problema. Isso aí só vai mostrar que o problema existe. Só vai mostrar o número do problema. Para que o problema acabe, é necessário ter consciência. E a consciência em cuidar, mas não só em cuidar, mas em permitir que os agentes possam acessar o seu quintal e fazer o seu trabalho preventivo, que são, na realidade, essa é a palavra, vocês são uma bênção. O trabalho de vocês deve ser respeitado. Vocês precisam ser recebidos com continência. Não
com ignorância e fingindo que vocês não têm uma atividade tão importante. Enquanto isso, as pessoas estão adoecendo, né, Fátima? Exatamente, tem um ponto importantíssimo que eu gostaria de ressaltar. Inclusive, 2 semanas atrás aí, nós trabalhamos, para você ver como a gente está com um problema com essas residências fechadas. Nós estávamos com um problema seríssimo e queremos resolver. Aí o que? A gente trabalhou em horário estendido, até 11h30 e até 5h30. 2 sábados já a gente está trabalhando até meio-dia. Tudo isso para conseguir entrar e vistoriar o quintal de vocês. Então, eu peço por você, eu peço para vocês assim, né, encarecidamente, que ele nos ajude, porque sozinho nós não vamos bater essa meta, mas com a ajuda de vocês, com certeza a gente vai conseguir. Muito bem. Então, antes de fechar a programação, eu queria ouvir o apelo também podemos chamar de apelo, é um apelo. Não era necessário isso, mas é necessário um apelo para que a população possa se conscientizar e valorizar o trabalho de vocês, entender o porquê vocês estão lá, né, Missilene? Fala pra gente, pode lançar o seu apelo aí na cidade, para quem estiver ouvindo, poder compartilhar essa sua postura, esse seu posicionamento como profissional. Com certeza, mas antes de eu fazer o apelo, eu queria responder a pergunta que você falou, né, sobre a questão dos pontos críticos, né, que você mencionou lá, em critério ADEM. Cara, a pergunta que sempre fazem pra gente, assim, tá tendo caso? Continua tendo caso. Não vou mentir para você que não, acabou. Não, continuamos tendo caso. Então é por isso que mais uma vez a gente bate na tecla. Vamos cuidar, vamos se unir, vamos dar as mãos. A questão do combate à dengue não é sobre os agentes, é a população em si, é o povo, é todo mundo junto. Porque eu passo no quintal da pessoa a cada 1 mês, 2 meses. Então, nesse período, eu preciso que ele, humanamente pensando por ele, também nos ajude a cuidar, nos ajude a zelar. Porque eu só vou passar daqui a 1 a 2 meses. Enquanto isso, o que está acontecendo lá dentro? Esse espaço, né? Interessante isso. Então, a população, ela precisa ter essa visão. Sou eu que vivo ali, sou eu que corro risco e sou eu que preciso das mãos. Por quê? Eu vejo a cada 2 meses, mas nesses 2 meses, o que pode acontecer? Você pode contrair uma dengue, você pode contrair o chikungunya, zika, uma série, entendeu? Então, é necessário. A questão também que eu quero falar, enfatizar mais uma vez a questão dos fechados. Tem fechados que realmente, porque são servidores que nem nós, são pessoas que trabalham em fazenda realmente, são pessoas que realmente não tem como estar. Mas tem casas que é necessário deixar fechado porque ignoram o agente, porque não quer receber o agente. Olha lá e tá tudo bem, e finge que não tá vendo nada. E às vezes a gente olha e vê que o quintal tá precisando de um agente ali para conscientizar, para tentar abrir os olhos daquela pessoa. Mas a gente só consegue entrar se abrir. A gente só consegue ajudar se permitirem ser ajudados. Senão nós não conseguimos. A outra questão também são os TB, terrenos baldios. Que eu quero enfatizar também a questão dos terrenos baldios. A população em si precisa ter consciência disso. Que terreno baldio não é local de se despejar lixo. É uma questão que é crítica, é polêmica, mas infelizmente está acontecendo. Infelizmente. O que acontece? Que a prefeitura não limpa os terrenos tá isso, tá aquilo. Mas, Flávio, o prefeito libera lá a limpeza. Limpou. Se você passou lá 7 horas, 7h10, você passa, já tem lixo. E são lixos que não é lixo de dizer assim, é mato, é isso e aquilo, não. São lixos de casa. Você vê que é a população. Então, se a população não ajudar, o que a gente pode fazer? A cara da cidade é reflexo da sociedade, né? Justamente. Dos habitantes. E às vezes tem uma coisinha, né, Missilene? Não pode proibir de jogar lixo, mas eles não respeitam. Não respeitam, entendeu? Então, é uma das questões também que a população precisa ter essa consciência. E o ambiente que a gente vive é a nossa cidade. Que reflexo que nós vamos passar para aquelas pessoas que vêm até a nossa cidade? Exatamente. Uma cidade suja, uma cidade imunda, uma população que não tem educação. E doente, né? E doente. Porque isso vai produzir. Isso vai... Porque, olha, por exemplo, as garrafas, marmita, é uma das coisas que a gente vê muito. Você acha larva, você acha cheio d'água. Então, cara, isso traz riscos para a população. E o mais triste, que isso pode prejudicar eu, você, todos nós.
E às vezes é por algo que não foi você que cometeu, mas por alguém ter cometido, todo mundo sofre. Uma população sofre. Muito bem, muito bem. Olha, essa conversa, como a gente falou no início, já sabemos que ia ser proveitosa e está sendo proveitosa. Quem estiver prestando atenção, eu tenho certeza que vai mudar o seu conceito, se não está dentro desse padrão. Eu tenho certeza disso, que a partir dessa conversa séria, verdadeira e tão esclarecedora que a Maria de Fátima traz para a gente aqui, que a Missilene traz para a gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que alguém vai olhar e vai dizer, realmente, preciso um olhar mais sensível, eu preciso me comprometer com isso. Fátima, eu queria que você concluísse em resumo, mais uma vez, mostrando a importância que tem a atividade da Ouve Trampa, né? Mostrando essa atividade e deixando também as suas considerações finais, já agradecendo a sua participação, né? Você que já esteve aqui em outros momentos, né? Não vai ser essa a última, com certeza, em algum outro momento. Isso aqui é um assunto que a gente precisa repassar para o ouvinte. A gente precisa que vocês venham aqui mais vezes, inclusive agora eu vou fazer minha cobrança, né? Mas a gente sabe que a correria é grande, mas a gente precisa que vocês estejam aqui mais vezes para repercutir essas situações, como é que é o dia a dia de vocês, o que está precisando melhorar na sociedade, porque eu tenho certeza de uma coisa, vocês são cobradas. Né? Vocês são cobrados pelo chefe, vocês são cobrados pela secretaria, vocês são cobrados até pela sociedade. Então vocês têm todo o direito de chegar aqui e também expor aquilo que vocês acham que precisa ser ajustado, né? De um modo geral. Especialmente aquele cidadão, aquela cidadã que está escutando a gente, que precisa mudar a sua forma de olhar para os agentes de combate a endemias. Fica à vontade, Fátima. Então, eu gostaria de pedir à população para ajudar a gente com essa atividade aí, a Ouve Trampa, porque tem municípios por aí, aqui no Mato Grosso mesmo, que já não faz mais o ciclo. Trabalha só com a Ouve Trampa, descobrindo qual é a área que tem mais foco. Então, eu espero que futuramente venha para cá, para o município de Novo Biratã também. A gente para de fazer o ciclo e ficar todo dia batendo na casa de vocês, trabalhando só com esse método de Ouve Trampa, né? Descobrindo onde é os pontos que tem mais foco e trabalhando somente neles. Então, cuidando daquela armadilha que a gente coloca, não deixando destruir, ou se o vento derrubar, avisar a gente para a gente ir lá e coletar, talvez não perder tudo. E isso, eu só agradeço a você aqui o espaço. Eu acredito que todo mundo agora entendeu a nossa importância. Os agentes de combate à endemia não trabalha sim, inclusive fora do horário, tem 2 semanas, né, para ver se atinge. Às vezes você não deixa a gente entrar porque não quer, infelizmente, é triste isso. Então, assim, a gente está, na semana que vem vai fechar o ciclo, com fé em Deus vai atingir, porque a gente está trabalhando muito, está lutando muito para atingir essa meta. E agradeço o espaço, dou um abraço para todo mundo aí que me conhece, a Tiana lá na Rua Pernambuco, a Isilda, a Soninha e a Preta na Rua Pará. E é isso aí, vamos trabalhar, que Deus vai abençoar a nossa vida. Muito bem, a Fátima, que já é uma voz conhecida na Rádio Sucesso FM, está sempre participando da programação e com certeza a Missilene também vai ser, né? Ela vai estar participando mais ativamente das programações, enfim. Mas hoje realmente o conteúdo foi muito importante. Eu já agradeço a sua presença também, Missilene. Obrigado pelas informações que nos trouxe, né? Assim como agradecemos a Fátima e ela teve espaço para agradecer, você também. O tempo é todo seu. Com certeza. Nós que agradecemos. Quero também deixar um abraço para os nossos colegas de serviço. E isso, a gente lutar, estamos juntos e vamos para cima. É isso aí. Um abraço aí para o coordenador, o Aldo, né, que também organizou essa vinda aqui, está aí na sua... E a gente só tem, gente, a agradecer a equipe de vocês, de verdade. Eu falo em nome, eu vou falar em nome da sociedade, eu vou falar em nome da cidade de Novo Biratã, para que vocês se sintam confortável no trabalho que vocês fazem. Não é a porta fechada que vai tirar esse brilho que vocês têm de fazer o trabalho de vocês, entregar com tanta maestria, com tanta responsabilidade. Sabemos que não é fácil, né? Então eu agradeço aqui em nome de todos e acredito que posso dizer uma coisa. A partir de hoje, quem ouviu essa programação, quem for alcançado também com a matéria que a gente vai estar produzindo no Biratã News, abre a matéria, se você não conseguiu acompanhar na rádio, compartilha no grupo da família, que em breve a gente vai estar com essa matéria prontinha, falando desse assunto e reforçando e distribuindo aí nos grupos. É isso aí. Bom, graças a Deus.
Só quero mandar um abraço para a Karen Isabel, a coordenadora geral da Secretaria de Saúde. Olha aí, muito bem. A Karen está sempre mandando conteúdo para a gente também, viu? Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Muitíssimo obrigado. E em breve estaremos aqui mais uma vez para, de repente, contar os resultados positivos que gerou, né, que está gerando essa atividade que é a Ouve Trampo. Agora são 11 horas e 58 minutos, faltando apenas 2 minutinhos, pulou, agora só falta um, né? 1 minutinho para o meio-dia. Eu acho que, assim como o pessoal vai se despedir, eu também já vou deixar o meu tchau, obrigado, né? A gente vai ter o apoio cultural ali na sequência, a programação continua, e eu convido você amanhã, a partir das 10 horas, estar com a gente em mais um informativo da 87, amanhã é diferente. Amanhã já no clima daquele jogão que vai acontecer no finalzinho do dia, né? E a gente vai estar aqui para trazer informações para você. Grande abraço, ótimo almoço se você ainda não almoçou, em uma tarde maravilhosa de terça-feira. Informativo da 87, que é no oferecimento de Unifarma Drogaria, Celeiro Agropecuária, Agrícola Brasil e Rancho do Quiosque. Fiquem com Deus, com ele eu vou. Tchau, tchau.